Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. A monogamia, ela não é estar com uma pessoa só, porque senão as pessoas não trairiam. A monogamia não é sobre essa quantidade também, sobre essa exclusividade de só um. A monogamia, ela tem a ver com esse padrão de controle, de posse, de hierarquia, de lugar social das relações. A monogamia tem a ver com isso. E ninguém fala, eu sou monogâmico, assumindo que é todas essas coisas. Eu sou controlador, eu sou isso, aquilo. Não, né? Então, a gente tem aí uma noção social, romântica do que é a monogamia, e a gente também vai ter noções diferentes do que é a não monogamia. Não são todas as pessoas que têm o mesmo entendimento do que é isso. A não monogamia, ela é como se fosse um guarda-chuva, um conceito guarda-chuva que as pessoas falam. Eu que sou de Minas, eu falo que é um balaio de gato. A não monogamia, ela é um balaio de gato. Ela é um monte de conceitos, de valores, de estilos relacionais, de perspectivas com o mesmo nome. Então, não são todas as pessoas, por exemplo, que se auto-intitulam não monogâmicas como eu. Para mim, a não monogamia, ela é um projeto de vida, ela é um projeto social. Ela envolve uma reorganização, uma vontade de uma reorganização social, de uma vida mais comunitária e não nesses isolamentos em casais, em ilhas que a gente vive. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook é Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Tem também o YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa e o nosso canal no Telegram, que por lá eu envio um guia semanal com um resumo da semana, um pouco sobre a convidada, as dicas que a convidada vai dar aqui no final. Então entra lá também no nosso grupo do Telegram. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de relacionamentos. A nossa sociedade está cada vez mais mutável e flexível, e os relacionamentos mais longos estão cada vez mais raros, porque o casamento e o padrão monogâmico muitas vezes já não condiz com o estilo de vida das pessoas atualmente. E as relações monogâmicas, como surgiram? Até o século XVIII, os casamentos eram simples contratos sociais motivados por interesses econômicos e de classes. Antes da formação da família monogâmica, os grupos eram formados por conveniência e condições naturais. A monogamia surgiu para garantir aos homens a certeza de paternidade de seus herdeiros. À medida que a riqueza aumentava, precisavam ter formas de garantir aos filhos a herança. A monogamia, então, não surgiu em condições naturais, mas econômicas e fruto da propriedade privada. Não foi fruto do amor sexual individual. No século XIX, o romantismo e o amor entraram em cena, e no século XX, a busca pelo grande amor e paixão. Chegamos, então, no século XXI, quando a liberdade passou a ser fundamental para a durabilidade das relações. Existem hoje diversas formas de viver um relacionamento. Acabar com a monogamia e decidir ter relações sexuais com outras pessoas está se tornando cada vez mais comum. Você tem interesse em uma relação assim? Sabe como viver em um relacionamento mais livre? Um estudo feito nos Estados Unidos em 2016 mostrou que cerca de 20% dos adultos solteiros declararam já terem vivido relações não monogâmicas. A idade, o nível de educação, renda, religião, região do país, filiação política e raça não afetaram o número. Mas ainda qualquer modelo que fuja de um casal formado exclusivamente por um homem e uma mulher é considerado anormal, promíscuo, imoral e perverso. Mas se todos os envolvidos são capazes de decidir, estão de acordo com aquele tipo de relacionamento e essa relação não afeta mais ninguém, qual o problema? Por que é errado? Além disso, relacionamento aberto é bem diferente do que muita gente pensa. Não quer dizer que não tem amor, que as pessoas só querem festa e sexo. Muito pelo contrário. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Daniele Silveira. Daniele, seja muito bem-vinda aqui ao podcast pela primeira vez. Por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Obrigada, Thaís.
Olá, amores. Eu sou a Daniele Silveira. Eu sou uma psicóloga humanista existencial. Vivo a não monogamia há cerca de 8 anos e foi essa minha vivência pessoal que me motivou a me preocupar na clínica com essa questão da não monogamia. Para mim mesma já foi difícil encontrar uma psicoterapia que acompanhasse as questões que eu estava vivendo na época e eu comecei a dedicar o meu trabalho a essas pessoas. Então hoje eu atendo exclusivamente pessoas que estão vivendo a não monogamia na clínica. Então é bom que você vai poder contribuir aqui contando até um pouco, né, de muito do que você deve atender por lá. Você pode começar explicando pra gente aqui os tipos de relacionamento que existem, explicar um pouquinho de cada, pra gente primeiro entender um amplo, né, ou ter uma visão ampla para depois a gente ir destrinchando aqui? Claro, claro. Bom, a minha experiência, ela me colocou em contato com diversos tipos de relacionamentos diferentes. E o que eu percebi, né, tanto com esse contato com diversas pessoas, profissionalmente e pessoalmente, é que até essa categorização em tipos de relacionamento, ela é mais arbitrária para a gente conseguir entender a situação. Porque quando você vai olhando cada pessoa, mesmo que elas estejam vivendo um relacionamento com o mesmo nome, esse relacionamento é muito único. Ele tem uma dinâmica que é muito única daquelas pessoas. Então, eu separo normalmente alguns pontos fundamentais para falar sobre essas diferenças dos relacionamentos, que eu acho que ajudam a entender muito mais qual é o funcionamento dessa não monogamia do que os nomes dos relacionamentos, as regras, os padrões de comportamento, né? Como você falou muito bem na sua introdução, a monogamia ela não é algo natural, ela é algo que foi imposto, ela é um conjunto de regras, ela é uma imposição, que ela é social, né? A gente que está vivendo a não monogamia, a gente sabe as dificuldades que é, às vezes, expor os nossos relacionamentos e os julgamentos, como você disse, da promiscuidade, do quanto é errado, imoral, tudo isso acaba vindo também, muitas vezes, muitas pessoas sofrem muito com isso, vivem seus relacionamentos de forma escondida também por conta disso. E ela é também uma imposição jurídica. A gente não tem o respaldo das nossas relações juridicamente, a gente não pode legalizar essas relações, não pode ter os mesmos direitos que uma relação monogâmica tem, e a proteção jurídica também que envolve os relacionamentos também não nos é garantida. Então, as pessoas costumam falar muitas vezes que a monogamia ou a não monogamia é só uma questão de escolha, mas não é só uma questão de escolha, né? Quando a gente não tem essa situação em pé de igualdade para a gente de fato fazer uma escolha. Nós não ouvimos falar sobre não monogamia durante a infância, não temos esses exemplos na nossa vida também para poder falar de uma escolha, né? Mas, assim como vários outros rompimentos, né, que a gente vai fazendo com aquilo que a gente aprende na nossa infância, na nossa adolescência, a não monogamia também é um deles. E algumas ideias principais que as pessoas rompem, então, ou buscam romper, estão em processo de romper na não monogamia, são principalmente com essa ideia do amor romântico, que foi algo associado, então, aos relacionamentos, muito bem, como você falou, depois do século XIX, de você achar a sua outra metade, aquilo que te complementaria, que te tornaria uma pessoa plena, que é uma ideia bem complicada se a gente for pensar, né? A forma que a gente aprende a se relacionar normalmente estimula a dependência emocional. Estimula que nós sejamos totalmente dependentes de uma outra pessoa para ter a nossa autoestima, o nosso valor, enfim. Então, a gente também tem esse movimento de romper, principalmente com essa ideia, né? Nós já somos pessoas completas, nós não precisamos de outras pessoas para nos complementar. Uma outra ideia também, que aí já é algo que vai ser rompido de formas diferentes, em estilos diferentes de relacionamento, que é a ideia da exclusividade. O que é a exclusividade, né? Supostamente na monogamia, quando você está num relacionamento de um compromisso com alguém, você deve a essa pessoa todas as exclusividades. A exclusividade afetiva, a exclusividade sexual, a exclusividade de vários momentos da sua vida. Ou seja, de morar junto, construir uma família. Quando você vai viajar, você pensa nessa pessoa. Quando você vai... Enfim, são várias exclusividades que esse relacionamento monogâmico exige das pessoas. Estilos diferentes de relacionamentos dentro da não monogamia vão ter rompimentos diferentes com essa ideia de exclusividade, tá? A gente vai ter, então, relacionamentos que vão romper simplesmente com a ideia da exclusividade sexual, que é algo que eu acredito que seja até mais comum das pessoas entrarem em contato, conhecerem, que é, por exemplo, o relacionamento aberto.
A gente ainda tem essa exclusividade afetiva dentro do relacionamento aberto, mas a gente tem um nível aí de flexibilidade nessa questão da exclusividade sexual. Seja em determinadas práticas, que aí o casal acorda que são permitidas, ou seja, qualquer tipo de contato sexual que seja permitido. E também dessas atividades, né? Dessa intimidade, dessa dinâmica. Eu já ouvi falar sobre pessoas, por exemplo, que não tinham problema nenhum com qualquer tipo de contato sexual, mas dormir de conchinha e assistir Netflix já era um problema para esse casal, entende? Então, tem vários tipos de rompimento diferentes que as pessoas topam fazer juntos, por exemplo, nessa questão da exclusividade, tá? E aí a gente tem um segundo ponto também, que vai passar por todos os tipos de relacionamento dentro da não monogamia, que é a hierarquia. O que é essa questão da hierarquia? Né? De ter uma pessoa que tem poder, vamos dizer assim, poder maior do que outras dentro desse relacionamento ou não. Como que é esse rompimento com essa ideia da hierarquia? Também vai determinar, normalmente, um conjunto de padrão de comportamentos ali que a gente vai chamar de um outro tipo de relacionamento. Quando a gente olha o relacionamento monogâmico, a hierarquia total, né? Aquela pessoa que é o seu par, que é o seu namorado, marido, esposa, enfim, tem um poder absoluto entre qualquer outro tipo de relação que você tem, né? Essa pessoa ela vai determinar muitas vezes até o seu movimento de carreira, para onde que você vai mudar, por exemplo, ou não. Então, tem toda uma questão de uma hierarquia muito bem marcada dentro da monogamia. Já dentro da não monogamia, não necessariamente. Por exemplo, eu falei da questão do relacionamento aberto, a gente tem uma hierarquia bem marcada no relacionamento aberto, né? Independente dos contatos que você tenha com outras pessoas, mesmo cabendo afetividade, mesmo que tenha um rompimento também com a exclusividade afetiva dentro do relacionamento aberto, a pessoa com quem você pretende constituir família, né? O que a gente chama normalmente de escalada relacional, que o relacionamento vai aumentando de complexidade, é com aquela pessoa. E a gente já vai ter, por exemplo, outros modelos de relacionamento em que isso não necessariamente é verdade, não vai ter essa exclusividade centrada nessa pessoa, nesse casal, né? Vou dar um exemplo por exemplo, o poliamor, né? Que também já é um termo que as pessoas costumam já ouvir com alguma frequência. No poliamor, a gente tem uma possibilidade de um lugar de afeto maior, normalmente, do que nas relações de relacionamento aberto. Normalmente, tá? Depois eu explicar essas coisas mais técnicas, eu até vou falar por que eu sempre fico relativizando. Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem nomear a própria relação, ou às vezes elas acham que estão vivendo uma determinada coisa, mas a vida vai colocando ela em contato com outras pessoas, com outros afetos, outras provocações, e aí a relação já é uma outra coisa. Então, a gente vai dividindo, categorizando para tentar entender, mas na vida mesmo não funciona dessa forma, muitas vezes, né? E aí, dentro mesmo do poliamor, por exemplo, a gente tem tanto a possibilidade da gente ter um poliamor hierárquico, quanto um poliamor não hierárquico. Como assim? No poliamor, então, a gente vai ter mais de uma pessoa nesse lugar de afeto, nesse lugar de amor, né? Nesse lugar de parceria. Mas essas pessoas que estão ocupando esse lugar podem ter poder sobre outras relações. Por exemplo, eu tenho 2 companheiros, 2 companheiras. Se eles não estiverem se sentindo bem em relação ao meu contato com um relacionamento casual que eu estou começando a ter, isso pode ser um problema e eles podem determinar que a gente não vai mais ter relacionamentos casuais com outras pessoas, por exemplo. Tem um nível de hierarquia aí entre outras relações. E a gente também pode ter o poliamor, no caso, que não tem esse tipo de hierarquia, né? Que essas pessoas, elas não podem interferir no meu contato com outras relações casuais, por exemplo, nesse sentido de vetar ou ter algum poder sobre esse tipo de relação. Então, a gente ainda tem essa diferença de hierarquia dentro até mesmo dos mesmos tipos de relacionamento, né? E a gente trisal é poliamor, não? Um trisal é poliamor. Depende muito de como que essa estrutura funciona, tá, Thaís, na verdade. Por isso que eu disse que, tecnicamente, às vezes a gente não entende o que está acontecendo na prática dentro daquele relacionamento, né? A gente pode ter um relacionamento aberto com uma terceira pessoa. E mesmo que esse relacionamento ele aconteça ali entre aquelas 3 pessoas, não quer dizer que o nível de poder que cada um tem dentro da relação seja igual.
né? É muito comum, às vezes, que a pessoa que chega depois, que entra no relacionamento depois, não tenha, às vezes, as mesmas condições, o mesmo nível de poder naquela relação. Às vezes acontece. Ou até mesmo o nível de cuidado, o mesmo nível de responsabilidade emocional. Isso pode acontecer também. E pode ter o caso em que essas 3 pessoas têm, sim, o mesmo nível de condições de poder dentro da relação, tá? De responsabilidade emocional e tudo mais. E isso ainda pode ser aberto ou fechado, o que aumenta ainda mais a quantidade de possibilidades, porque existem pessoas, por exemplo, que decidem que é entre elas 3, apenas, e elas não vão ficar com outras pessoas mais. E tem pessoas que não. Então, não quer dizer, né, que por ser uma relação de um trisal, vai ter esse mesmo poder, cada um vai ter o mesmo poder dentro da relação. E o trisal, ele ainda pode ser ou aberto ou fechado, né? Tem pessoas que decidem entre elas ali, que elas não vão ter contato, mas não vão ter mais relações sexuais ou afetivas com outras pessoas, além daquelas 3. Então, a gente tem uma estrutura fechada. E pessoas que ainda vão ter essa possibilidade. Então, a gente vai ter uma estrutura aberta. A gente ainda tem essa possibilidade. E em relação à hierarquia ainda, eu falei que existia um lugar de hierarquia, né? Também tem a possibilidade de existir várias pessoas com hierarquia em relação a outras, e a gente ainda tem uma outra ruptura em relação à hierarquia, que é entender que todas as relações podem ter o mesmo lugar, o mesmo poder e a mesma importância na sua vida. Porque até então, a gente está falando aqui muito de relações afetivo-sexuais, mas as relações de amizade, as relações familiares, na monogamia, elas têm um lugar inferior a essa relação romântica. Porque os seus amigos não determinam onde você vai passar a sua vida. Normalmente, você não decide iniciar uma família com seus amigos. Essas relações, elas ainda têm um lugar inferior na monogamia. Às vezes, algumas pessoas ficam com um incômodo em escutar isso, porque, nossa, eu amo meus amigos demais, eu não abandonaria eles nunca por nada, mas a gente está falando também de estrutura social e como que essas relações, elas vão se posicionando de acordo com essa estrutura social. Se você quiser comprar um apartamento com um amigo, não é tão fácil quanto você comprar um apartamento com uma pessoa com quem você se casou. Né? Então, tem uma hierarquia também entre esses tipos de relação. E tem pessoas que vivem, né, esse rompimento total com esse tipo de hierarquia, por exemplo. Eu posso determinar, então, que eu vou passar a minha vida inteira morando com amigos, e isso não é uma situação transitória porque eu não me casei com outra pessoa. Isso é o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero criar meus filhos com os meus amigos, porque isso é o que eu quero, e não o que me restou porque eu não tive essa relação romântica. Entende? Então, a gente tem vários tipos aí de rompimentos possíveis e, normalmente, esses rompimentos a gente vai categorizando nesses tipos de relação, né? Mas eu acho interessante a gente entender o que são esses rompimentos, as consequências dele, para a gente entender isso como um sentido, como um movimento da nossa própria vida e não simplesmente como pegar um novo livro de regras para tentar viver um novo tipo de relacionamento, porque o anterior parece que não está funcionando, entende? Então, aí é muito disso que eu trabalho na clínica também, na minha página, da gente entender o significado daquilo que a gente está buscando viver para a gente se encontrar no nosso próprio projeto de vida. E você atende pessoas que estão no relacionamento monogâmico e começaram a ter vontade de abrir relação, mas está perdido, porque deve acontecer até a pessoa acho que aceitar, que vai quebrar padrões, que ela ouve desde sempre, né? Ela aceitar para ela mesma já deve ser bem difícil, né? É um processo que muitas vezes dura muito tempo, às vezes a vida inteira. Mas sim, atendo também essas pessoas. Eu não tenho tanta restrição em relação eu ainda me considero monogâmico, eu já me considero não monogâmico, não necessariamente. Se a pessoa está sofrendo com esse tipo de embate, às vezes, olha, tem cliente que chega e fala, Dani, eu sempre fui uma pessoa monogâmica, que sempre me identifiquei com esse tipo de relacionamento, mas agora eu tô me relacionando com uma pessoa não monogâmica e eu não tô sabendo lidar com isso. Também é alguém que eu vou acolher na clínica, né? Não necessariamente só aquelas pessoas que decidiram que o projeto de vida delas é romper, então, com a monogamia, mas pessoas que estão vivendo esse embate também. E, normalmente, os casais procuram depois de longos casamentos ou não? São mais os jovens que estão em busca de uma relação não monogâmica?
Bom, Thaís, tem muitos casais que procuram sim, mas eu não vou saber te dizer tão bem em dados em relação a isso, porque o meu foco, o meu público, o foco não são os casais. Eu faço muito mais atendimento individual, porque independente, né, do casal ter as questões deles juntos, né, juntos, cada um vai ter suas questões muito individuais e o meu foco de trabalho normalmente é esse, né? Então, tanto eu atendo pessoas, são vários tipos, né, de movimentos aí que acontecem. Tanto eu atendo pessoas que namoraram ou foram casados durante muitos anos e num determinado momento decidiram que o relacionamento precisava de uma mudança, quanto pessoas que estão iniciando relacionamentos já com essa proposta, né? Então, olha, igual eu te disse, né? Tem a pessoa que nunca tinha ouvido falar, por exemplo, sobre não monogamia, começa a se interessar por uma pessoa que está vivendo isso. Então, está iniciando um relacionamento, né? Com esse choque de perspectivas. Quanto pessoas que às vezes não estão com um compromisso, né? Afetivo sexual com ninguém, mas tem várias questões, inclusive desse movimento de, entre aspas, estar sozinho, não estar num relacionamento também. E como que outras pessoas que você tem interesse vão receber essa sua proposta, essa sua provocação, igual a gente já frisei lá no começo, né? Tem uma associação muito pejorativa, moralmente falando, sobre a não monogamia ainda. E tem diferenças também entre homens e mulheres, por exemplo, de como que isso é recebido por outras pessoas. Inclusive, quando a gente conversou um pouquinho antes de gravar, você havia comentado sobre trisal com 2 homens e uma mulher, né? Eu acho que ainda é muito comum, eu dei uma busca assim grande no Instagram, a maioria são 2 mulheres e um homem, e acho que deve ter muito fetiche dentro disso, né? E existe muito por conta do machismo mesmo, em que você vê, deve aceitar muito mais fácil e ver o homem que, nossa, que sortudo você com 2 mulheres, ao invés de entender mesmo essa formação, né, do trisal. Sim, não. Infelizmente, romper com a monogamia não nos livra de outros preconceitos, de outros problemas, como o machismo, né? Infelizmente, o racismo, o capacitismo, infelizmente, nada disso desaparece porque a gente está rompendo com essa ideia de posse, de hierarquia, de controle, enfim. É muito mais socialmente aceito de forma geral essa configuração que não vai confrontar o poder da masculinidade, né? Então, a gente ter ali uma estrutura com 2 mulheres e um homem é muito mais socialmente aceito, inclusive é isso que a gente vê muito mais veiculado nas mídias, em representações, tanto em notícias, filmes, essas coisas, do que outras possibilidades, né? E tem muito esse preconceito de muita gente. Ah, não monogamia é uma coisa que só vai beneficiar, então, os homens, por exemplo. Eu escuto muito isso. Ah, os homens sempre foram não monogâmicos, coisas do tipo, né? E para mim, isso mostra uma falta de entendimento também sobre o que é a não monogamia, né? A não monogamia, ela não é simplesmente você ter vários contatos sexuais com várias pessoas ou viver uma liberdade sexual. Ela é muito sobre essas dinâmicas relacionais. Abrir mão do poder, abrir mão do controle do outro, da vida do outro para você viver. Então, os homens sempre foram não monogâmicos? Não, eles sempre tiveram aí a liberdade social, vamos dizer, para fazer as coisas escondidas, mantendo o controle em casa, a possessividade, os ciúmes, nada disso era questionado nessa estrutura. Isso não é não monogamia, né? Então é da mesma forma que você pode ter a sua liberdade, eu posso ter a minha e eu não posso interferir nisso. Em um relacionamento aberto, ambos sabem de tudo o que está acontecendo, eles têm o aberto, né? Não é só de sair com outro, mas é de abrir também a relação para o parceiro ou para a parceira, contar tudo o que acontece, ou depende, tem casal que prefere não saber, cada um tem sua regra mesmo, como que é? Varia bastante, varia bastante. Tem pessoas, eu acho que tem 3 níveis diferentes, assim, dessa comunicação, normalmente, pelo que eu percebo, né? Pessoas que acham que tem que contar tudo, como se fosse aquela confissão, né? Aquela prestação de contas. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, nananana. Tem pessoas que não contam nada
E tem pessoas que já vivem uma questão de entender que determinadas coisas estão na privacidade, determinadas coisas estão, de fato, ali nesse lugar de ser compartilhado com o outro porque faz sentido, enfim, né? Eu já vi várias dinâmicas diferentes com níveis diferentes de exposição dessas informações. Não existe um padrão. Porque é relacionamento aberto, tem que contar sobre outros envolvimentos. Não, tem gente que prefere não contar absolutamente nada. Qualquer um dos extremos, Thaís, vai ter problemas, né? Essa superexposição, onde eu não tenho direito à privacidade, ela é problemática. Tem coisas que, de fato, são da minha vivência mais íntima, que não são para ser compartilhado, por exemplo, com aquela pessoa. A gente não tem a obrigação de compartilhar tudo. E quando a gente tem essa obrigação, isso cai num outro lugar, que não é o de compartilhar, é o do confessar. Como se eu estivesse fazendo algo errado, e o outro ele tem que me autorizar a fazer aquilo ou não. Então eu preciso contar tudo para saber se está autorizado, né? E o não contar nada, também esse outro extremo tem um grande problema, porque você perde uma parte muito grande da vida da pessoa também. Isso cai muito do lugar do estou fazendo algo errado, tenho que esconder, do tabu. Então isso também pode ser muito prejudicial para a relação. Não digo que sempre vai ser prejudicial para a relação, não. Tem algumas coisas que são daquele momento específico, né? A gente não tem que ter o tempo inteiro a capacidade, vamos dizer assim, emocional de lidar com todas as informações. Pode ser que a gente precise de um respiro em determinados momentos. Mas esse ser o padrão eterno da relação, eu acho que também pode ser problemático nesse nível aí da intimidade das pessoas. E para quem que dá certo viver esses tipos de relacionamento mais livres? Dá certo para pessoas que veem sentido, principalmente nessas primeiras coisas que eu estava falando aqui, para a vida delas, sabe? Eu quero viver uma relação não monogâmica, eu quero viver uma relação de poliamor porque eu gosto da fulana, do fulano, e eu não quero romper com essas ideias de exclusividade e hierarquia, isso dificilmente vai dar certo. Tem que ter a vontade de todas as pessoas que estão envolvidas de fazer esse rompimento com essas estruturas. E aí, você comentando de ter a vontade de todos, lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço, em que comentou que era um relacionamento aberto, porém só da parte dele, e meio que escondido, não como traição, assim, ela sabia, mas ele fazia sem contar, mas ela também não gostava, enfim. Então, é importante que ambos, né, estejam de acordo. E aí eu te pergunto também, se houver essa questão de um deles querer e outro não, ou então também até de uma pessoa se forçar a fazer só para agradar o outro. Isso é muito comum em casos quando existe uma dependência emocional muito grande, sabe, Thaís? Que aquela relação, aquela estrutura da relação muitas vezes já não faz sentido para minha vida, mas eu não consigo me libertar desse laço. Mas tem uma coisa que ela é importante de ser conversada também, porque, como eu já tinha falado brevemente, a não monogamia ela não é sobre quantidade. Então, muitas vezes, eu posso não ter vontade nenhuma de ter outras relações afetivas sexuais, a minha parceria tem vontade e tudo bem. Entende? Eu não preciso ter esse mesmo envolvimento porque a outra pessoa quer ter. Também vai desse movimento de você conhecer as suas próprias necessidades, suas próprias vontades, para você não se forçar a um movimento que você não quer, porque a outra pessoa está fazendo. E um grande convite da não monogamia é esse, da gente conhecer, respeitar, observar o que são as nossas necessidades. E não fazer algo porque o outro faz ou porque o outro deixou de fazer. Até porque acho que se for contra a própria vontade, deve fazer sentindo que está traindo, né? Sentindo que está fazendo algo de errado, se a pessoa só estiver fazendo pelo outro também, né? E outra coisa, se tá no relacionamento ruim, tá no relacionamento monogâmico ruim, e aí tem essa sugestão, né, de entrar no relacionamento aberto para melhorar, também é cilada, né? Porque pode acabar piorando o relacionamento. Eu acho que isso é similar às pessoas que decidem ter um filho para salvar o casamento, sabe? Se já tá ruim, vamos aumentar a complexidade dessa relação que vai melhorar. Essa ideia não faz sentido. Mas isso é uma associação que as pessoas fazem muito comumente. De que o relacionamento ele tá abrindo, que essas possibilidades elas estão existindo porque tem algum problema.
porque tem algo de errado, porque esse relacionamento precisa ser salvo com isso. É uma ideia muito comum. Então, tem muitas pessoas que fazem esse movimento mesmo. Mas eu costumo dizer, alguns clientes meus também, eu acho isso uma gracinha, de que esse movimento, ele é um movimento de transbordar e não de remendar, sabe? O relacionamento está tão bem, eu tô tão seguro ali com esse envolvimento, que não importa outros envolvimentos, só transborda, só agrega, né? Então, esse movimento de que, olha, nossa relação não vai bem, vamos abrir, vamos ter contato com outras pessoas, dificilmente isso dá certo. Dificilmente. Normalmente, eu indico que essa comunicação dessa necessidade, porque eu também atendo pessoas que, por exemplo, estão vivendo um relacionamento monogâmico e querem propor a não monogamia. Então, ainda não surgiu isso no relacionamento. Então, as pessoas vêm muito nessa consultoria de como que eu me preparo para esse momento. Então, normalmente, eu indico esse momento de maior tranquilidade, de maior felicidade, estabilidade, vamos dizer assim, na relação, porque a não monogamia, ela não vem para consertar relações que estão abaladas. Ela é um movimento mesmo de um projeto de vida. E é bom começar aos pouquinhos? Faz uma coisa ali, aqui, ou dá certo também se o casal tá de acordo, já virar não monogâmico de uma vez, assim, algo bem, uma mudança bem radical. Virar não monogâmico de uma vez, eu acho que é uma coisa difícil, assim, né? Porque são muito... Falando, às vezes, falando sobre o assunto brevemente, a gente não percebe o quanto a monogamia, ela tá enraizada na gente em comportamentos que, às vezes, são tão pequenos, mas que tem um potencial de nos abalar tanto quando a gente vai para os desafios, vai para a realidade. Então, mesmo depois de muitos anos nessa jornada, às vezes, a gente tropeça em umas pedrinhas, assim, e cai de cara no chão, que a gente nem imaginava que aquela coisinha tão pequenininha, tão escondidinha ali, pudesse dar um problema. Porque é realmente muito enraizado, a gente não tem muita noção do quanto essas ideias do par perfeito, do amor perfeito, da monogamia nos afetam inteiramente, né? Tem pessoas que são tão afetadas por essa ideia que elas vivem esses problemas, inclusive com amizades. Tem pessoas que têm relações de posse, ciúme e controle com amigos da mesma forma que tem em relacionamentos românticos, por conta dessa ideia do que é um afeto ideal, do que é amar de verdade, né? Então, é um processo longo, muitas vezes, de identificar todas essas questões, viver tudo isso na realidade. Às vezes, um determinado relacionamento que você tem te coloca em contato com alguns desafios, mas outro relacionamento vai te colocar em contato com desafios totalmente diferentes. Então, não é uma coisa que, de fato, de uma hora para outra, você vai estar pronto a alcançar aquele nirvana em que você nunca mais se sente inseguro, com ciúmes. Isso não acontece, isso é um pouco fantasioso. Você acredita que naturalmente o ser humano é não monogâmico, então? Ou existem ser humanos e ser humanos? Eu acho que todas essas categorias, tá, são construções sociais. Tanto a monogamia quanto a não monogamia. É muito difícil a gente falar assim, o que é naturalmente do ser humano? Porque a gente já cresce tão envolvido nessa construção social, com todos esses símbolos, com todos esses comportamentos que já vieram, então, das pessoas que estão antes de nós e antes deles. É muito difícil falar, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, né? Tem algumas pesquisas que estão começando a ser feitas sobre esse assunto, porque não é... A ciência em si, né? Ela não é imparcial. Então, a monogamia, ela é tão invisível nos estudos científicos que muitas vezes isso não é questionado. Isso nunca foi colocado como um ponto de análise dentro das pesquisas. Algumas pesquisas estão começando a ser feitas, mas mesmo essas ainda podem ser questionadas. Tem um estudo que foi feito através de uma análise, de um levantamento bibliográfico de todas as pesquisas que foram feitas, né, num determinado período nos Estados Unidos sobre não monogamia, e analisando como essas pesquisas foram feitas, identificaram vários vieses. A forma que as perguntas eram feitas para um público não era a mesma forma que as perguntas eram feitas para outro público. As categorias, elas não eram tão bem entendidas pelos pesquisadores, então enviesaram totalmente a pesquisa. Então é algo que a gente ainda tem que estudar muito para a gente conseguir ter, de fato, uma posição do o que é o natural do ser humano, o que não é. Será que a gente tem condições
reais de chegar no natural? Ou nesse momento histórico que a gente está, com o que a gente tem de entendimento, a gente chega numa conclusão, em outro momento a gente vai chegar em outra, sabe? É que eu fico imaginando assim, a quantidade de pessoas que traem, de casais que traem, acabam por infidelidade. Tem uma pesquisa sobre isso na USP. Mais de 70% das pessoas admitem que já traíram durante relacionamentos sérios, né? Vamos colocar assim. E esse número ele muda um pouquinho quando divide a amostra por homens e mulheres, assim, dá uns quase 80% do público masculino, uns 68%, quase 70% do público feminino. Então, a taxa de pessoas que admitem, porque a gente ainda tem isso, né? Tem pessoas que admitem, pessoas que não admitem, que traíram algum parceiro, parceira durante um relacionamento sério, é de 70% mais ou menos, segundo eu estudo, se eu não me engano, é de 2017 ou 2019, não me lembro, é até bem recente. Porque vendo esse número que é alto, dá a entender que naturalmente, porque tem toda essa parte cultural, mas dá para entender que naturalmente é não monogâmico, até porque a parte cultural puxa justamente pro lado monogâmico, né? Assim, eu tô pensando aqui agora. Porque o não monogâmico é errado, né? Acha que é aquilo que eu comentei no começo, né? Promíscuo e etc. Então, a chance de alguém trair deveria ser menor porque a sociedade cobra o oposto. Então, se esse número é grande, mesmo a sociedade cobrando que seja monogâmico, parece então que naturalmente mesmo, acho que o ser humano tem mesmo essa vontade de ficar com outras pessoas, né? E acaba então indo para traição. E agora eu acho que deve ser um trabalho muito grande de trabalhar assim a cabeça, essa parte de você deixar livre o outro e você conseguir se sentir segura assim. E essa é uma outra dúvida minha, porque quando você está num casamento, numa relação não monogâmica, eu acho que o autoconhecimento tem que ser muito grande e saber lidar com ciúmes também, porque eu acho que não deve acabar totalmente os ciúmes, né? Como que é? O ciúmes, ele é uma emoção humana natural, ele existe em todas as relações. Não é uma coisa exclusiva da não monogamia, né? A gente vê aí grande parte dos roteiros, dos dramas monogâmicos, eles têm a ver com essa questão do ciúme, então ele não é algo exclusivo da não monogamia ou dessa falta de exclusividade, vamos dizer assim. Mas existem formas de lidar com isso, sabe? De forma geral, na monogamia, o que a gente faz é livrar a outra pessoa de circunstâncias, de momentos que causem esse desconforto. Então, eu controlo o meu comportamento para que você não sinta X ou Y, né? Tipo, esses desconfortos. Então, eu me privo da minha liberdade, dos meus desejos, da minha vontade, ou faço essas vontades, esses desejos de uma forma escondida que não chega aos seus olhos, né? Aquela ideia de que os olhos não veem, o coração não sente. Então, tem essa proteção desse sentimento. Então, é uma coisa que acontece através desse controle do externo. Então, em vez de eu ter que fazer esse controle interno dessas minhas emoções, dos meus sentimentos, eu controlo o ambiente. Então, eu impeço que o outro faça isso, ou peço que o outro já não faça, né? Mas essa não é a forma mais saudável da gente lidar, ou a forma de fato, garantir a liberdade, a individualidade das pessoas, né? E a gente não tem controle do externo. A gente tem algum controle do nosso mundo interno. Então, em vez de, para garantir que as minhas inseguranças, que os meus medos, que o meu ciúme ele não me abale, eu tenho que conseguir trabalhar em mim o que acontece em mim e não o que acontece fora. É muito comum as pessoas, principalmente no início de relações não monogâmicas, tentarem compensar os sentimentos ruins do outro. Tipo assim, você tá com ciúme, mas não fica assim, eu gosto mais de você. Como se fosse essa tentativa de compensar. Mas normalmente essas emoções, eu acho que o grande trabalho é conseguir desenvolver um relacionamento diferente com as nossas emoções negativas, de uma forma delas também nos ensinarem sobre nós. Por que eu sinto isso que eu sinto? O que essa emoção está me mostrando que me falta? Seja na minha relação, seja em mim. Então, é um tipo de relacionamento diferente que a gente tem, inclusive com os nossos desconfortos. Como se eles nos guiassem, então, para esse autoconhecimento. E não simplesmente
com esse movimento que é muito da nossa época também, de que a gente não pode sentir nada ruim. Então, eu quero me livrar disso tudo. Não, esses sentimentos fazem parte da gente e eles nos ensinam muito sobre nós. Tanto do que falta na gente, tanto do que falta na relação. Às vezes, alguns desconfortos podem, de fato, surgir porque a relação não está tão bem assim. E esses podem ser os sinais, mas também não precisa ser aquela coisa de um desespero, de a relação vai acabar e de o mundo tá acabando. Não, deixa eu entender o que esse sentimento tá me falando e como é que eu posso agir depois dele, né? Pode até ter esse trabalho inverso, acho, né? Como a pessoa já sabe que o relacionamento é aberto e que tem essa possibilidade do parceiro ou da parceira sair com outras pessoas, talvez os ciúmes até diminuir, a insegurança diminuir de você ficar pensando se está saindo com outro ou não. Até a autoconfiança. Eu estava lendo aqui na pesquisa, né, que eu fiz aqui antes de gravar com você, em uma das pessoas que tinha sido entrevistada, um menino novo ainda, ele comentou exatamente isso, que ele era muito inseguro antes de abrir o relacionamento, e depois ele começou a entender que não era sobre a pessoa gostar dele ou não, era só uma necessidade da pessoa de sair com outras pessoas, e aí ele começou até a autoestima dele aumentar, porque ele sabia que não tinha a ver com ele. Ele começou a ser mais seguro, porque ele não tinha essa insegurança da pessoa estar saindo ou não, será que está com outra ou não. Enfim, para algumas pessoas deve até funcionar melhor, né? Para algumas pessoas, sim. Essa é uma questão complexa, porque cada pessoa realmente vai ter uma reação diferente com isso. Mas é muito comum eu escutar isso mesmo, né? A fantasia que a monogamia nos oferece é que a pessoa está com a gente porque ela não está com mais ninguém. Então a pessoa gosta da gente porque ela não gosta de mais ninguém. É por isso que ela gosta da gente. E até essa dificuldade, muitas vezes, da pessoa reconhecer o próprio valor, o próprio potencial, porque a referência é sempre a preocupação com o outro. Se a pessoa não gosta do outro, aí ela gosta de mim. E muitas pessoas já relataram para mim diminuição dessa insegurança, diminuição do ciúme por isso. Olha, a pessoa foi, transou, amou, gostou de outras pessoas, e eu continuei tendo a minha relação, eu continuei tendo o meu amor, eu continuei tendo o meu afeto, eu continuei tendo minha relação sexual do jeito que eu gostava com aquela pessoa. Então, não é o fato de ter um contato com outras pessoas que influencia a pessoa a gostar de mim, então. Ela gosta de mim. E não porque ela não gosta de outra pessoa. Então, tem muitas pessoas que vivem essa tranquilidade. E a partir daí começam a viver essa questão da insegurança, do ciúme, de uma perspectiva totalmente diferente. Daniele, quando abre o relacionamento, a chance de se apaixonar por outro, assim, também não acaba aumentando? Não pode acontecer de se apaixonar e aí o relacionamento acabar porque acabou gostando mais da outra pessoa? Você não aumenta essa chance? Isso é relativo. O aumentar a chance é relativo, tá, Thaís? Porque a gente sabe muitas vezes que o ser humano ele tem uma atração muito maluca pelas coisas proibidas. E aí, quando você está numa relação monogâmica, muitas vezes, isso também não te impede de gostar de outras pessoas, de fantasiar que um outro relacionamento vai ser assim ou assado. Então, muitas pessoas, dentro de relacionamentos monogâmicos, sem poder ter esse contato, né, do flerte, do contato sexual, afetivo, se apaixonam por outras pessoas também. E podem romper para estar com essa outra pessoa, enfim. A não monogamia não colocou isso como uma novidade no mundo, né? A gente estar num relacionamento, se interessar por outras pessoas, já é o que acontece, né? Mas eu acho que tem essa questão, né? Na monogamia, a gente tem muito esse lugar do proibido, do tabu, da fantasia, que a gente não pode realizar. E isso pode até aumentar a nossa vontade de ir para aquilo lá. Então, tem pessoas que vão romper sem saber qual que é o relacionamento que elas estão buscando ali. Se a outra pessoa quer ou não ter um relacionamento com elas, muitas vezes, não tem nem como saber isso aí, mas terminam uma relação por conta dessa esperança, ou vão trair, né? E traem, enfim. E na não monogamia, esse movimento ele pode acontecer também, de você se apaixonar por outra pessoa e essa relação antiga não fazer mais sentido? Pode. Mas você também pode se apaixonar por outra pessoa e essa sua relação continuar fazendo sentido. Uma relação ela não tem que ser rompida por conta disso, né? Igual a gente já tem conversado aqui, né? Desses outros modelos em que existe lugar para o afeto com mais de uma pessoa também. Se
a pessoa que estava ali nesse relacionamento vai querer esse lugar de dividir esse afeto ou não com outra pessoa, aí já é uma questão de cada um, né? Porque não é porque existe essa possibilidade que eu também quero viver isso. Então, isso é algo que a pessoa tem que investigar nela mesmo. Se o critério é desconfortável, eu não quero viver porque é desconfortável, essa pessoa não pode se relacionar com ninguém, seja monogamicamente, seja não monogamicamente, porque relacionamento não é só festa. Qualquer tipo de relacionamento tem desconfortos, qualquer tipo de relacionamento tem desentendimentos. Então, isso é uma coisa que eu tô falando, porque me preocupa muito essa associação que as pessoas fazem de que se um relacionamento não deu certo na monogamia, a culpa é das pessoas. É fulano que foi abusivo, é fulano que fez isso, fulano que fez aquilo. Agora, se na monogamia não deu certo, é porque o modelo não funciona. As pessoas esquecem que as pessoas continuam sendo pessoas na não monogamia e que as coisas elas não vão encontrar ou vão se desentender, vão dar errado, porque pessoas são pessoas e não é o modelo em si, né? Então, as pessoas, elas, enfim, são pessoas. E quando uma pessoa sai, que tá casada, no relacionamento aberto, e sai com outra pessoa, normalmente avisa essa outra pessoa, olha, sou casada, no relacionamento não monogâmico, ou não necessariamente, às vezes deixa mesmo livre. Pois é, isso é uma coisa que me perguntam com frequência, né? E não tem uma resposta definida para isso, Thaís. Eu sou uma pessoa que todo o meu trabalho, toda a minha comunicação, toda a minha vida acaba girando muito em torno da não monogamia. Então, a pessoa que está me conhecendo não leva normalmente nem 5 minutos para ela começar a ouvir sobre esse tema, ou quando ela já chega nas minhas redes, já está lá avisado. Então, já é algo que comigo, independente de se é um contato casual, se é uma pessoa interessada no meu trabalho, se é uma amizade, já vai ter o contato com isso de cara. Mas eu me questiono muitas vezes que as pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que existe uma obrigatoriedade de você expor isso no primeiro segundo de qualquer tipo de envolvimento. E eu fico pensando, bom, se eu estou, vou colocar esse exemplo, né? Que eu tô morrendo de saudade, mas o corona não deixa. Vamos supor que eu esteja lá numa balada e eu vá dar um beijo numa pessoa, assim, só um beijo. Eu tenho que avisar essa pessoa que eu sou não monogâmica? Você, enquanto monogâmico, você avisa a pessoa, por exemplo, sua posição política, para ela saber se ela quer beijar sua boca ou não? Não, né? Então, assim, eu acho que existem envolvimentos, alguns níveis de envolvimento, vamos colocar assim, que é, sim, imprescindível você falar sobre isso. Você não pode, por exemplo, começar uma relação Mais séria, sem avisar. estabelecer um compromisso, vamos dizer assim, com alguém, querendo que isso seja não monogâmico sem falar. Porque a monogamia, ela é a regra, ela é a imposição, ela é aquilo que... Tem uma pessoa que eu gosto muito que usa um termo que a monogamia é como se fosse a água do aquário. Ninguém enxerga ela. Se você fala com alguém que você está namorando, que agora estamos namorando, esse conjunto de regras monogâmicos já é o entendimento implícito. Se você quer algo diferente disso, você tem que comunicar. E uma coisa muito importante da não monogamia é a comunicação. A base desses relacionamentos é a comunicação. Então, dependendo então de qual é o lugar que a não monogamia tem na sua vida, por exemplo, na minha, em todos os lugares, né? Então, tá nas minhas relações familiares, na minha amizade, no meu trabalho, nas minhas relações afetivas sexuais. Então, para mim, ela é imediata, instantânea falar sobre ela, mas para outras pessoas não. Para outras pessoas a não monogamia vai estar ali só no lugar do afetivo sexual, isolado da família, enfim. Então, nesse lugar aí, você tem que falar sobre a não monogamia. Então, vai depender muito aí do lugar que a não monogamia está ocupando na sua vida e o que você quer nessas relações, o nível de intimidade, vamos dizer assim, compromisso que você tem com essas pessoas. Não tem essa obrigatoriedade de já chegar com a não monogamia pregada na testa para que as pessoas saibam disso, né? A gente vai conhecendo as pessoas e à medida que a gente está se relacionando com elas também. Pensar isso é até um pouco de preconceito, né? Sim. Pensar que precisa avisar e tudo. Ainda está enraizada, ainda não tem como. Precisamos lutar muito ainda para desconstruir esses padrões dentro da gente também. E quando no relacionamento não monogâmico ainda tem... você quer saber de tudo que o outro faz, tem um controle, existe um ciúmes que atrapalha, ele
pode não ser considerado, né, não monogâmico. Porque, assim, a não monogamia eu acho que é um conjunto, não apenas sair com outras pessoas, mas ter tanto os dois sabendo, né, seguir as regras do casal e tudo. Agora, a partir do momento que tem um controle grande, ou um quebrando a regra, ou um outro fazendo uma coisa que atrapalha, assim, né, nesse relacionamento, deixa de ser um relacionamento saudável não monogâmico, né? Tem algumas questões envolvidas nisso, né, Thaís? Porque além dessa raiz monogâmica, que já nos oferece padrões de comportamento, padrões de sentimentos. Por exemplo, até o ciúme ele é muito valorizado na monogamia. Então, tem todo um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos que nos é ensinado a vida inteira. E a gente vai para esses relacionamentos com esse repertório, né? Então, além disso, a gente ainda tem a falta de referência do que seria uma relação não monogâmica. A gente vai para a ação sem ter absolutamente nenhuma referência de como que isso acontece, como que isso funciona. Eu estou nessa situação, como é que eu vou agir? Às vezes eu ajo de acordo com esse conjunto de repertórios, né, que eu tenho de outros relacionamentos, às vezes eu vou agir errado. Até o lugar para a gente errar, ele tem que existir nos relacionamentos também, né? Mas óbvio que a gente não pode ficar nesse lugar confortável de que, se eu vou errar, eu vou continuar errando e pronto, né? Tem todo esse trabalho dessa desconstrução diária, desse autoconhecimento necessário para que essas relações elas possam acontecer de fato de forma saudável, né? Mas em relação a essa questão da identidade, da identificação, aí a gente tem um problema também, né? Normalmente as pessoas elas não se identificam como monogâmicos. E até mesmo o que é monogamia, né? A monogamia ela não é estar com uma pessoa só, porque senão as pessoas não trairiam. A monogamia não é sobre essa quantidade também, sobre essa exclusividade de só um. A monogamia ela tem a ver com esse padrão de controle, de posse, de hierarquia, de lugar social das relações. A monogamia tem a ver com isso. E ninguém fala, eu sou monogâmico, assumindo que é todas essas coisas. Eu sou controlador, eu sou isso, aquilo. Não, né? Então a gente tem aí uma noção social, romântica do que é a monogamia, e a gente também vai ter noções diferentes do que é a não monogamia. Não são todas as pessoas que têm o mesmo entendimento do que é isso. A não monogamia, ela é como se fosse um guarda-chuva, um conceito guarda-chuva que as pessoas falam. Eu que sou de Minas, eu falo que é um balaio de gato. A não monogamia ela é um balaio de gato. Ela é um monte de conceitos, de valores, de estilos relacionais, de perspectivas com o mesmo nome. Então, não são todas as pessoas, por exemplo, que se auto-intitulam não monogâmicas como eu. Para mim, a não monogamia, ela é um projeto de vida, ela é um projeto social. Ela envolve uma reorganização, uma vontade de uma reorganização social, de uma vida mais comunitária, e não nesses isolamentos em casais, em ilhas que a gente vive, né? Então, é toda uma perspectiva que ela é maior do que um relacionamento afetivo sexual. Para outras pessoas, elas têm um entendimento, então, que a não monogamia vai ser o relacionamento não monogâmico. Não tem a ver, então, com essas questões mais filosóficas, políticas, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas nem se intitulam não monogâmicas. Elas falam que estão vivendo um relacionamento não monogâmico. E até então, esse entendimento do que é a não monogamia não é único, não é padrão. Um trisal, por exemplo, como que eles conseguem manter o equilíbrio? É que você falou que também pode ser que exista mais um relacionamento entre A e B, né? E aí depois chegou o C, por exemplo, e aquele A e B tem uma relação mais forte, talvez aquele relacionamento base, né, do trisal. Mas eu fiquei pensando se não existe um ciúmes entre o trisal também, e talvez essa preocupação em manter um equilíbrio para um não se sentir, sabe, deixado de lado naquela relação. Bom, aí eu vou entrar em algo que é mais complexo do que a questão da hierarquia, né? Bom, hierarquia é quando a gente tem, então, essas relações de poder, né? Então, como a gente está junto há mais tempo, A e B estão juntos há mais tempo, bom, se C incomodar, a gente corta C, né? Tem ali um poder aí, vamos dizer. Mas também, vamos pensar numa situação, você tem vários amigos, Thaís, eu tenho vários amigos, né? E a gente tem amigos que a gente é amigo há muito mais tempo, por exemplo. Ou que a gente já viveu muita coisa junto. A gente tem um nível de intimidade, um nível de parceria, um tipo de contato que ele é muito específico.
cada relação tem sua linguagem própria, né? Então, tem determinados momentos, determinadas coisas que eu vou preferir uma pessoa específica para passar comigo. Isso não é hierarquia. Entende? Então, tem todo um trabalho de ser que está chegando depois, entender que aquela relação tem uma linguagem própria. E não adianta eu querer falar a linguagem dessa relação achando que eu vou vivê-la da mesma forma que essas duas pessoas que já estão muito tempo juntas. Da mesma forma, A e B também tem que ter essa sensibilidade com C. E entender que tanto A com C e B com C vão ter também uma linguagem própria. Algumas pessoas acreditam que para viver um trisal, as 3 pessoas têm que se relacionar do mesmo jeito, com a mesma quantidade de tempo, com a mesma quantidade de sexo às vezes, com a mesma quantidade de tudo, para que isso seja uma relação saudável. Mas a gente está falando de 3 pessoas diferentes, com 3 necessidades diferentes, com 3 níveis de intimidade diferentes, com 3 tipos de compatibilidade diferentes. O equilíbrio aí não é uma coisa de uma balança, é uma coisa pessoal. Então, é muito desafiador, e é por isso que eu falo, a gente não tem repertório para encarar essas coisas. E a gente acha que justiça é essa coisa milimetricamente igual, mas não é, são pessoas diferentes. Então é preciso muita comunicação, muito autoconhecimento, muita consciência do que está acontecendo ali, fora dessas fantasias que a gente tem dos relacionamentos ideais, para a gente conseguir, de fato, viver essas experiências. Quando você vai dando exemplo com a amizade, fica até mais fácil da gente enxergar, né? E falar, poxa, verdade, na amizade a gente consegue enxergar isso. Olha, aquele amigo tá lá mais tempo, a gente vai construir uma coisa ainda juntos. Pode ser que daqui a pouco os 3 estejam, né, no mesmo patamar lá. Enfim, a gente consegue imaginar. E acho que no trisal acaba sendo essa mesma proporção, né? É justamente por essa divisão que a gente aprende a fazer entre as relações afetivas sexuais, as relações românticas e outras relações. Elas estão em lugares diferentes na sociedade. Então, uma coisa que seria lógica seria só a gente olhar para o lado e ver como acontecem essas relações humanas que a gente tem com os nossos amigos. Grande parte dos problemas, dos desafios ou daquilo que a gente não consegue imaginar, a gente já tem a resposta na mão. Para as pessoas que você atende, Dani, já viu o caso de, por exemplo, criar uma disputa no casal? Ah, ele saiu com 3, eu preciso alcançar ele. Ou, né, poxa, ele tá saindo, eu preciso sair também. Se sentir prejudicada, né, naquela relação por estar saindo menos e acaba criando uma concorrência ao invés de ser algo natural e pela própria necessidade? Já vi isso tanto na clínica quanto na minha vida pessoal, viu, Thaís? Acontece muito. A gente vive numa cultura que estimula a comparação, estimula a competição, estimula o acúmulo. Então, a gente tem desafios muito grandes aí que são por conta de todo o contexto cultural também, né? Eu acho que se eu não fizer tanto quanto o outro, eu estou saindo perdendo. Quanto que a gente não tem esse sentimento no nosso trabalho, até no lazer hoje em dia, às vezes a gente tem essa sensação de que a gente devia estar fazendo mais ou tanto quanto o outro, lendo tantos livros quanto o outro. E isso é um sentimento geral, ele não é só dos relacionamentos. Então, e isso é algo que a gente tem que cuidar geral e também não só nos relacionamentos, né? Por que a gente se compara tanto? Por que a gente acha que a gente tem que fazer tanto quanto o outro, mais do que o outro, para não ficar para trás? O que é a nossa necessidade? O que a gente quer nos nossos relacionamentos? O que a gente quer na nossa vida? Então, é muito esse exercício da gente parar de olhar o que o outro está fazendo e olhar o que a gente quer. Isso aí. Dani, dá pra gente uma dica da semana, uma dica de filme, uma dica de série, livro, para complementar esse papo gostoso aqui, para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto também? A gente tem nas mídias uma representação que não é muito fiel à não monogamia, sabe? A gente tem, principalmente nos filmes, nas séries, essas representações pouco saudáveis. Às vezes eu até fico me questionando se a ideia é realmente essa, assim, de mostrar, esse negócio não funciona, né? Que a gente vê essa mensagem o tempo inteiro. Então é muito difícil recomendar opções saudáveis para você consumir, como se aquilo fosse uma representação da realidade, tá?
de filmes, de séries, assim, eu no momento não conheço para te recomendar. Mas existem livros, existem leituras que eu acho que são interessantes. E aí tem algumas para recomendar. E alguns, inclusive, perfis no Instagram também, que são interessantes de acompanhar para quem quer, de fato, ouvir um pouquinho mais, ver experiências de vida, para ter um pouquinho mais de noção da realidade mesmo da não monogamia. Às vezes a gente vai ver isso muito na experiência das pessoas do que na ciência, na TV, nos livros, porque aí essas pautas ainda estão muito na monogamia, né? O que você vê, só uma pausa aqui, que você foi falando e me veio mais uma dúvida aqui. Dos relacionamentos que você vê, como você está falando da série, dos filmes que eles mostram como não dando certo, né? Justamente, acho que para fazer esse desserviço em relação à não monogamia, dos casais, das pessoas que você acaba acompanhando, a maioria realmente dá certo, acabam se encontrando, tendo um relacionamento mais saudável, ou você vê mais gente mesmo querendo talvez voltar para a monogamia, não dando certo? Como que é no seu dia a dia? Não pesquisas, né? Não dados, mas no que você vê. Falando da minha experiência, né? Pode ser que muita gente fala, olha, não é isso que eu vivi na minha vida e tudo mais, mas enfim, né? Vou falar aqui da minha experiência. Até hoje, dentre os meus clientes, não teve ninguém que voltou para a monogamia, não, tá? Porque aí é até delicado, né? O que é voltar para a monogamia? É voltar a acreditar no amor romântico? Voltar a acreditar nisso? Não. Eu já acompanhei, sim, pessoas que, mesmo contra essas novas filosofias de vida e tudo mais, entraram em relacionamentos de exclusividade, assim. E isso tem seus sofrimentos específicos também. Então, também é algo que eu acompanho na clínica, né? Eu gostaria de ter, então, um relacionamento não monogâmico, mas essa outra pessoa não quer, e eu aceito as condições dessa pessoa e sigo com ela apesar das minhas necessidades. Isso também acontece muito. Mas uma pessoa falar assim, olha, não, cansei, joguei a não monogamia para o alto e, na verdade, agora eu acredito que a minha outra metade da laranja está por aí, eu só não achei ela, não, isso eu nunca vi acontecer. Até porque, como você disse aqui nesse episódio todo, é uma desconstrução de muitas coisas, né? Não é só se relacionar com alguém. Então não dá para voltar a acreditar e mudar o pensamento, né? E tudo de novo para voltar a ter uma vida monogâmica, porque não é só também no relacionamento, né? São nas relações assim com amizades, enfim. Então acho que para você voltar e desconstruir de novo deve ser um trabalho muito mais difícil. E é muito isso, né? Assim, às vezes, em determinados momentos da vida, por várias questões diferentes, nós escolhemos os outros em vez de nos escolher. Então, por mais que eu tenha os meus pensamentos, meus valores, eu acabo cedendo por outras pessoas. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, pessoas que abrem mão de coisas importantes na própria vida pela família, pela opinião dos pais, por exemplo. E passam a viver de uma forma que não é a forma que elas gostariam por conta dessas pessoas. Nesse contexto específico, as pessoas costumam ver muita necessidade de terapia, né? Muita necessidade dessa autonomia. Mas quando a gente fala de relacionamentos românticos, as pessoas já não questionam dessa forma, porque é socialmente autorizado que uma pessoa restrinja, então, a sua liberdade em nome do amor. Em nome do amor, entre aspas. Então, aí, muitas vezes as pessoas falam assim, não, é o amor, é assim mesmo, o amor supera tudo, você vai ver, você não precisa dessa liberdade, não, é só você se alimentar de amor. E aí já não falam que precisa, por exemplo, de um trabalho de autonomia, porque é socialmente autorizado. Agora sim, dica da semana, Dani. Quais dicas você dá? Bom, eu vou indicar leituras diferentes sobre não monogamia, que vão trazer provocações diferentes, mas todas elas eu acho interessantes, tá? Um dos livros mais populares, mais famosos, é o Ética do Amor Livre, das autoras americanas Janet Hardy e Dulce Easton. É um dos livros que mais comumente as pessoas ouvem falar. A gente tem uma psicanalista, pesquisadora brasileira, que é uma referência muito importante, eu acho, para a gente, assim, na nossa história, porque já tem 40 anos que ela escreve a respeito e fala a respeito, que é a Regina Navarro Lins, né? Ela tem essa perspectiva muito ainda, muito
A gente tem a Regina Navarro Lins, que fala muito sobre essa questão, né, dos casais, porque ficam tão preocupados sobre o que o outro está fazendo e sobre viver a própria liberdade. Então, ela dá algumas dicas legais também sobre essa questão do ciúme, do controle. São leituras interessantes. A Regina tem vários livros diferentes. O último dela que saiu é o Novas Formas de Amar. Para uma provocação de um outro tipo, aí eu já indico a Brigitte Versalo, que é uma escritora, bom, aí tem que ler em espanhol, né, porque a gente ainda não tem a tradução dele, vai sair a tradução dele pela Editora Elefante, que é o Pensamento Monogâmico, Terror Poliamoroso. O nome em espanhol, exatamente, já, por mais que eu leia um pouco, para mim falar já é um desafio. E tem alguns perfis que eu recomendo. No meu perfil, eu vou trazer uma mistura de informações, de entretenimento, de história de vida. Eu acho que a comunidade não monogâmica carece de vários tipos de alimento, então não é só aquela provocação filosófica, não é só para falar sobre sofrimento, eu também trago um pouco de comédia, eu trago um pouco de história de vida, um pouco de humor. A gente faz até de vez em quando um Tinder lá na página para as pessoas se conhecerem, então eu acho que carece de tudo, então eu tento fazer um pouquinho de tudo na minha página. E a gente tem outras páginas com propostas diferentes também, que eu acho que são páginas muito importantes para quem está querendo consumir conteúdo e se provocar sobre isso, que é a @genipapos, né, que é a Geni Nunes, e o Não Mono em Foco, que é um coletivo, também tem várias pessoas que contribuem com informação para lá, que é o @NM em Foco, Não Mono em Foco. São as duas páginas que normalmente eu mais recomendo sobre conteúdos. E o seu, qual que é o seu perfil? O meu é o @DaniSilveiraPC. Legal, Dani, muito obrigada por ter participado aqui, ter tirado todas as dúvidas, várias dúvidas, te mostrei a lista aqui no começo de perguntas, né, que eu tinha. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade, Thaís. E como vocês viram, eu gosto muito de falar. Meu canal está aberto lá no Instagram para quem quiser trocar mais uma ideia, participar do Papo Não Mono, que é um espaço que eu faço também para pessoas que vivem a não monogamia poderem falar sobre as suas vidas e a gente criar também essa referência, né? Como a gente não tem muita referência, vamos aí criar. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada também a você que está nos ouvindo e que chegou aqui até o fim. Agradeço também a quem me acompanha aqui no podcast desde a primeira temporada, ou para você que está chegando aqui na terceira temporada também. E entra lá no nosso grupo do Telegram, que toda semana eu envio um guia semanal com dicas de filmes, séries, livros, até as dicas aqui que a convidada deu hoje também. E tem também um resumo com o tema da semana, tá muito legal. É só entrar lá no Instagram, no @genteconversa, que tem um link direto para esse grupo. E fica tranquila que não é um lugar que vai ficar chegando 1000 mensagens, não. Só eu que envio mesmo lá o episódio da semana e esse guia semanal. E se você gostou do tema de hoje, fica atento aí que na semana que vem tem uma continuaçãozinha que eu converso com um casal, com a Mila e com o Eduardo, que eles contam um pouco como é o dia a dia deles em um relacionamento aberto. E na outra semana ainda eu converso com um trisal. Então, se você gosta desse tema, fica atento aí nessa sequência de episódios que tá bem bacana sobre relacionamentos. E se você sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo, que é só entrar no catarse.me/genteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar com os custos que eu tenho aqui para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa que eu uso para gravar, as plataformas para subir os episódios, enfim, tem custos aqui que vocês não imaginam. E com esse dinheiro, vocês garantem que esse podcast consiga chegar aí na 4ª, 5ª temporada. Mas se não puder ajudar também dessa forma, você pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. E quando eu vi, marca lá a gente, o @genteconversa lá no Instagram. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem, então, tem um episódio novo no ar. Toda quarta-feira tem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.
elas